E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui, vou falar do resultado final aí da Loteca 1179. Meus amigos, minhas amigas, acho que tem a possibilidade de acumular, hein? Quero saber a sua opinião, quero saber como é que você foi aí nessa Loteca 1179. Deixa aí nos comentários. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, né? Palmeiras e Corinthians, né? Nesse jogo aqui, tava levando em consideração o Palmeiras jogando em casa, tava mordido, né, de ter perdido aí na final do Campeonato Paulista para o Corinthians. Tava acreditando que o Palmeiras ia vir para cima e foi o que aconteceu, viu? O Palmeiras dominou completamente essa partida. Corinthians ainda com alguns desfalques importantes, né, não conseguiu se impor na partida e só deu Palmeiras. E o Palmeiras aqui acabou vencendo, né, por 2-0. Fui seco nesse palpite e foi o primeiro aí que eu acertei na gaveta. No jogo 2, Bragantino e Botafogo. Tava considerando um jogo difícil, não é fácil o vencer o Bragantino na casa deles, mesmo o Bragantino, né, não estando naquela fase excelente, né? E foi um jogo bem disputado, mas com poucos lances de perigo, né? O gol do Bragantino já saiu logo no início da partida, aos 4 minutos, e esse foi o gol da vitória, né? O Botafogo tentou, mas não conseguiu empatar essa partida. Tô considerando esse placar aqui para fora, mesmo o Botafogo tentando, né, em alguns momentos fazer o gol, mas o Bragantino também levou o perigo de fazer o segundo gol, e mesmo eu colocando um duplo aqui, acabei errando esse palpite, por isso eu tô considerando para fora. Jogo 3, Juventude e Ceará, hein? Juventude, né, sempre começo de Campeonato Brasileiro, demonstra muita força dentro de casa e mais uma vez foi o que aconteceu. Ceará saiu vencendo nessa partida, né, mas com o apoio da torcida o Juventude foi pra cima aí no segundo tempo, virou esse jogo e segura o Juventude, né? Começo de Campeonato Brasileiro sempre vai muito bem. E aqui pra gente mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 4, Chapecoense e Curitiba. Também considerava um jogo bem equilibrado, difícil, né? Começo de Campeonato Brasileiro. Chapecoense é um time difícil de ser batido lá na casa deles, mas a Chapecoense é um time que empata muito. Considerava um palpite difícil porque o Curitiba vem jogando bem. Nesse caso aqui eu fui de empate e Curitiba. E o Curitiba, se eu não me engano, nessa partida chegou a abrir 2-0. A Chapecoense diminuiu. O Curitiba ainda teve 2 jogadores expulsos, mas conseguiu segurar esse placar aqui de 2-1, que acabou dando o resultado positivo aqui pra gente também nesse palpite. Mais um palpite na gaveta. Jogo 5, Amazonas e Ferroviária. Nossa, esse jogo aqui, hein? Tava considerando que seria uma partida também bem complicada. Amazonas, pelo menos no ano passado, deu muito trabalho para muitos times que foram visitá-la. E essa aqui também foi outra partida bem disputada. Só que no finalzinho o Amazonas chegou a fazer um gol, mas depois da revisão do VAR o gol foi anulado. Seria o gol que daria o resultado positivo pra gente. Tô considerando esse placar aqui pra fora, né? Porque teve muitas oportunidades aí o Amazonas de fazer esse gol e não conseguiu, viu? Quando fez, o VAR anulou. Jogo 6, Vasco da Gama e Sport. Mais uma vez, né? O Verratti aí sendo decisivo, ajudando demais o Vasco. O Felipe Coutinho jogou muita bola. Só que nessa partida aqui, o Sport, apesar de perder por 3-1, também jogou muito bem. Para quem viu a partida, viu que em alguns momentos o Sport foi muito melhor que o Vasco. Só que o Vasco estava conseguindo se defender muito bem. O Vasco chegou a abrir 2-0 de vantagem. O Sport fez um gol, começou a ir para cima, estava quase conseguindo empatar essa partida quando o Vasco fez o terceiro gol. Um bom passe aí do Payet, né, para o menino da base que tinha acabado de entrar. Acabou sacramentando, né, fazendo 3-1. E pra gente aqui mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 7, Newcastle e Manchester United, né, campeonato inglês. Newcastle, não tem nem como não dizer isso, né? Mas tá muito melhor que o Manchester United. Pelo menos o campeonato inglês, o Manchester United aí tem que esquecer. Uma campanha muito ruim. Ainda tem Europa League aí que pode salvar, né? Essa temporada para o Manchester United, mas o Newcastle mostrou muita força aí dentro de casa. Sinceramente, estava acreditando que seria uma partida mais difícil, né, por se tratar de um clássico, mas o Newcastle aí venceu com propriedade. E aqui pra gente mais um placar na gaveta. Bahia e Mirassol no jogo 8. Nessa partida aqui fui seco no Bahia. E o Mirassol, hein, é um time que a gente tem que ficar de olho. Mesmo ele perdendo algumas partidas, é um time que não deixa de jogar um bom futebol. Nesse jogo aqui contra o Bahia, né, o Bahia poupou alguns titulares e o Mirassol acabou saindo na frente.
o Bahia empatou essa partida e alguns minutos depois acabou fazendo o gol, que seria o gol da virada, mas o VAR anulou esse gol, viu? Por questão de milímetros aí o jogador estava impedido. O Mirassol também acabou fazendo um gol, que seria o gol da vitória do Mirassol, fora de casa, mas também foi anulado por impedimento. E essa partida aqui terminou 1-1. Tô considerando esse placar aqui na trave, né? Porque os dois times tiveram boas oportunidades de fazer os gols. As duas equipes acabou fazendo os gols, mas anulados aí por impedimento, né? Jogo 9, Grêmio e Flamengo, hein? Flamengo, independente de onde joga, sempre propõe um jogo. É o jeito do Felipe Luiz jogar. Não tem esse negócio de jogar de um jeito em casa e fora de outro jeito. Flamengo sempre indo pra cima. E o Arrascaeta, hein? Começou o Campeonato Brasileiro arrebentando, hein? Fez mais um gol. Flamengo venceu essa partida aqui por 2-0 na casa do Grêmio. E o Grêmio, hein, tava numa situação complicada aí com seu treinador. A torcida pegou mais ainda no pé, né? O Flamengo agora tem um respiro, né, para pensar aí nas próximas partidas. Tinha até falado no vídeo anterior, será que essa derrota na Libertadores foi uma crise ou foi apenas um deslize? Então, pelo que jogou o Flamengo, eu tô acreditando que foi apenas um deslize, viu? Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, todo mundo jogou muito bem. E aqui pra gente, né, mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 10, São Paulo e Cruzeiro. Bom, dois times, né, que não estão convencendo, né, as torcidas. O São Paulo, nesse jogo aqui, saiu na frente, mas mais uma vez tomou um empate, não conseguiu segurar o placar e essa partida terminou empatada, né? O terceiro empate seguido aí do São Paulo. O Cruzeiro também não vai tão bem. Aqui fui seco, né? Tinha olhado os vídeos de análises, acabei indo seco aí no empate e acabou indo na gaveta esse palpite. O jogo 11, Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense. Um jogo onde o Atlético Goianiense teve mais posse de bola, chutou mais vezes ao gol, mas o Botafogo de São Paulo acabou abrindo o placar e o Atlético Goianiense ficou em cima, né, tentando buscar esse gol, só conseguiu fazer esse gol no finalzinho da partida, né, um gol contra. Nesse palpite aqui eu fui seco no Atlético Goianiense, né, mas o gol demorou a sair. Se tivesse saído um pouquinho mais cedo, faltando uns 15 minutos, acredito que o Atlético Goianiense conseguiria virar essa partida, né, mas como foi no finalzinho, né, e o Atlético Goianiense jogando fora de casa, o empate não acabou sendo um mau resultado para o Atlético Goianiense. Tô considerando esse placar aqui para fora, porque mesmo o Atlético Goianiense empatando, né, esse gol só saiu no finalzinho, né? Jogo 12, Fluminense e Santos, em falar em gol sair no finalzinho, hein? Fluminense aqui foi um time que tomou mais iniciativa. O Santos em alguns momentos teve mais posse de bola, mas não incomodou muito o Fluminense. No segundo tempo entrou o Ganso no Fluminense e o Neymar no Santos. O Santos melhorou bastante no segundo tempo com a entrada do Neymar. Começou a ter mais posse de bola, volume de jogo, algumas oportunidades, mas só que no finalzinho o Arias acabou dando um passe para o Samuel. Essa bola desviou na zaga do Santos e matou o goleiro do Santos, né? Indo no ângulo, foi o gol da vitória aí já nos acréscimos. E pra gente aqui, foi na Bacia das Almas, mas foi mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 13, Fortaleza e Internacional. Tava considerando também uma partida bem difícil. Foi uma partida onde os dois times aí se dedicaram. O Internacional veio com um time misto, né, para dar uma descansada nos titulares. Mesmo assim jogou de igual para igual, né, com Fortaleza. E apesar de ser uma partida bem disputada, né, na bola, com muitas divididas, mas não teve muita emoção de lances bonitos. Tava considerando um jogo difícil para o Fortaleza, né? Por isso eu fui de empate e vitória do Internacional. E essa partida aqui acabou terminando 0-0, sem gols. E pra gente aqui, mais um placar aí que acertamos na gaveta. E jogo 14. Esse jogo aqui, no momento que eu comecei a gravar esse vídeo, tava 2-1 para o Vitória. O Atlético Mineiro acabou empatando esse jogo aos 42 minutos, né, com o João Marcelo. E essa partida acabou de terminar, terminou empatada em 2-2. Só que o Atlético Mineiro, ele no segundo tempo foi pra cima aí do Vitória, perdeu muitos gols. E Atlético Mineiro é outro time aí também que não tá conseguindo engrenar aí nesse Campeonato Brasileiro, hein? Esse placar aqui eu tô considerando ele na trave, né? Porque o Atlético Mineiro perdeu muitas oportunidades aí para o Vitória. O Vitória se comportou muito bem, né? Conseguiu fazer 2 gols, jogou muita bola também o Vitória, vendendo suado esse empate aí para o Atlético Mineiro, né?
Bom, pessoal, esses aqui foram os resultados aí da loteca 1179. Aqui no meu palpite, né, foram 9 acertos, 3 eu tô considerando na trave, 2 eu tô considerando pra fora. Decepção aqui, sinceramente, não tem uma tão grande. Talvez o Botafogo aqui, mas o Bragantino é um time que quando joga em casa dá trabalho mesmo, mas foi um resultado inesperado. Chapecoense perder para o Curitiba, né? O Curitiba vem demonstrando um bom futebol agora no Campeonato Brasileiro. Esse golzinho, né, anulado aqui do Amazonas no final também poderia ter dado um resultado positivo pra gente, né? Mas enfim, o Internacional, né, como veio com um time misto, esse empate aqui também é totalmente normal. Sinceramente, eu tô na dúvida se vai haver ou não ganhadores. Na minha opinião, eu tô puxando um pouquinho mais para haver ganhadores sim, viu? Nessa loteca 1179, porque não deu nenhum resultado tão inesperado assim, né? Quero saber qual que é a sua opinião e se você gostou do vídeo e não conheceu o canal, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, deixa aí seus comentários. Em breve, né, o resultado oficial aí das loterias Caixa. Vamos aguardar esse resultado oficial e em breve, né, mais um vídeo com análises aí da loteca 1180. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo com muitas informações sobre essa nova grade de meio de semana loteca 1180. Agradeço se você assistiu até aqui e espero você no próximo vídeo. Fui!